Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar primeiro, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, Santíssima Trindade que mora em nós, que nós possamos nesta noite apreciarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, que caia no nosso coração e que a gente não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor colocou para nós, que está no coração da igreja nesses 2000 anos, e que nós possamos, com a graça de Deus, viver as coisas que o Senhor colocou para nós. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Você que acompanha, assiste, passe para outras pessoas. Eu peço a vocês, é a única coisa que eu peço, eu não peço nada mais, nem dinheiro. Não é? Então é um canal de graça pela internet, para a gente estudar a fé católica. Tá? Então, por favor, me ajude a evangelizar. Tá? Eu peço também as suas orações, para que Deus me dê vida, saúde, que eu nunca desanime, tá? Para que eu continue passando o pouco que eu sei daquilo que eu aprendi com a igreja. Amém? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Precisamos muito pedir a São Miguel. Estamos aí vivendo a quaresma de São Miguel, para que ele possa nos livrar de todos os males que querem nos derrubar, nos afastar da presença de Deus. Amém? Então, gente, estamos estudando o Catecismo da Igreja, tá? Estamos entrando na terceira parte do Catecismo, que é a moral católica, tá? Que é centrada nos 10 mandamentos. Antes, nós estamos vendo alguns pontos da moral, tá? Para depois a gente entrar nos 10 mandamentos. Aí nós vamos desdobrar os 10 mandamentos aqui, tá? Como a igreja nos ensina, ok? Mas hoje nós vamos para o parágrafo 1701 do nosso catecismo, parágrafo 1701, título, a página é 466, o título é O Homem à Imagem de Deus. O homem aí é o ser humano, não é o gênero masculino, é o homem e a mulher. Somente o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, mais ninguém. Nem o animal, nem a planta, nem nada. Tudo foi criado para o homem. Tá? O homem que deu o nome, nós vemos lá no Gênesis capítulo 1, a gente vê. Deus entregou tudo nas mãos do homem e da mulher. Somente o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Há pouco tempo agora eu vi aí esses pregadores de internet aí, esses doidos da internet aí, falando que nós não somos imagem e semelhança de Deus. Somos, sim, senhor. Deus olhou dentro dele mesmo na hora que ele foi nos criar. Aliás, a Santíssima Trindade é o único momento em que muda o verbo. Já não é mais faça no singular, é façamos no plural. Se você ler lá Gênesis 1, 26, você vai ver que muda a narrativa. Então, é como se Deus se reunisse ali para criar o homem e a mulher. Então, nós somos, gente, muito amados por Deus. Deus nos ama acima de tudo, por causa de cada um
Jesus morreu na cruz. Jesus morreu por todos, não foi só por um, foi por todos. E se tivesse que morrer por uma só pessoa, Jesus morreria. É o amor de Deus por cada um de nós. Ok? Então hoje nós vamos estudar aí o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Parágrafo 1701. O novo Adão, na mesma revelação, Adão, gente, foi o primeiro homem que Deus criou. Tá? Independente se veio da evolução ou não veio da evolução, né, que nós não sabemos, né, como que foi a origem do ser humano, a ciência, isso aí não é a igreja que vai dizer, é a ciência que vai dizer. A única coisa que nós não podemos deixar de acreditar, né, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ok? E o primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva, ok? Agora, como eles existiram, como eles começaram, isso aí quem vai dizer é a ciência, não é a igreja, ok? Então, o novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai, eu já expliquei que Deus é um mistério, ok? Por isso que a gente não compreende Deus 100%. Santo Agostinho diz isso, se a gente compreender Deus, Deus não é o Deus verdadeiro, porque Deus não cabe na nossa cabeça, Deus é infinito. Tá? E de seu amor, Cristo manifesta plenamente. Então, quem é o novo Adão? É Jesus. São Paulo compara, né, o primeiro Adão, que é Jesus, perdão, o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ok? Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem. Olha que coisa bonita que o catecismo está dizendo. Só Jesus, porque ele se fez carne, né? Ele habitou no meio de nós como carne, humano mesmo, foi humano. Jesus, né, teve, né, uma carne humana como nós, a carne estragada, que estraga, não é? Então, tanto que o grego, lá em João 1,14, é sarkis, quer dizer a carne que estraga, que apodrece. Isso é uma humilhação, porque Deus é perfeito. Então Deus aceitou, sim. Olha até onde Jesus se rebaixou, não é? Como um homem, claro, como um homem, né? Para poder vir, né? Ele pede a Deus um corpo, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. Ele pede a Deus um corpo para ele vir aqui pagar a dívida que era minha e que era sua, no meu e no seu lugar. É o que a igreja chama de mistério da redenção, coisa que nenhum homem podia fazer. Então, Cristo manifesta o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Isso aí quem fala é o documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. Então, qual é a vocação do homem, gente? É Deus. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos voltar. É sermos imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa vocação. Tá? A gente amar a Deus aqui nesse mundo, louvar, bendizer a Ele e depois viver com Ele para sempre, como dizia um santo da igreja. Em Cristo, imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, tá vendo, gente? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tá vendo? Cristo é a imagem do Deus invisível. Lá no Antigo Testamento, ninguém viu Deus. Deus era espírito, agora não, agora Deus se fez carne, homem. Por isso que a gente faz uma imagem de Cristo. Escrever lá, na minha casa tem imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque agora Deus se fez carne, homem. Tá? Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Ok? Foi o homem criado à imagem, o homem e a mulher, o ser humano, criado à imagem e semelhança do Criador. Gente, não tem dignidade maior do que isso. Coisa que o animal não é, a planta não é. Eu sei, gente, que tem gente que fica com raiva quando a gente fala isso, mas o animal não é imagem e semelhança de Deus. Ele não tem alma imortal. Quando ele morre, ele acaba totalmente, ele não vai para o céu. Não adianta você rezar para o seu cachorrinho, que ele não vai para o céu. Gente, se o animal tivesse alma, a gente não podia matar para comer. Por que a gente mata o animal para comer? Porque ele não tem alma imortal, ele tem alma mortal. Claro que tem alma quer dizer vida. Estou dizendo que ele não tem alma imortal, porque ele não é imagem e semelhança de Deus, como o homem e a mulher é. Em Cristo, Redentor e Salvador,
a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado de Adão, tá? Por isso que Jesus teve que vir, para pagar, né, como eu já falei, o pecado que era de Adão, ok? Foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Olha que coisa bonita, gente. Então, através de Jesus Cristo, da sua redenção, tá? Ele veio restaurar o que a gente tinha perdido com Adão. O primeiro homem, por isso que lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, fala: em Adão todos morremos, em Cristo todos temos a vida, a graça, é o que ele está dizendo aqui. Através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Esse é o parágrafo 1701. Então, através de Cristo, nós voltamos a ter dignidade diante de Deus. A gente não podia, antigamente, a gente não podia nem chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Agora não. Agora eu chamo Deus de Pai. Abá. Tá? Porque o Filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos adotivos pelo batismo. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Agora eu posso chamar Deus de Pai. Parágrafo 1702. A imagem divina está presente em cada pessoa. Gente, olha que coisa forte. Você já parou para pensar nisso? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Gente, que coisa. Olha que ponto Deus me ama. Não é? Está presente em cada pessoa. Resplandece na comunhão das pessoas a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si, da Santíssima Trindade. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Deus mora em nós, a Santíssima Trindade mora em nós. Por isso que São Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita no meu e no seu coração. Gente, isso é forte demais. Então eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me ama. Por mim, Deus deu a vida. Jesus deu a vida dele por mim. Então, gente, eu não posso me prender a nada que não seja de Deus, ao pecado, a nenhum vício. Se tem algum vício prendendo a nossa vida, gente, se tem alguma coisa impedindo a gente de buscar a Deus, nós precisamos de ajuda. Busque uma ajuda, meu irmão, minha irmã. Se você ainda você ainda não sabe quem você é, tem gente que não sabe quem ele é. Quem eu sou perante Deus? Eu sou um filho amado, Deus me ama. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Mas tem um Deus lá no céu que me ama, que me criou a sua imagem e semelhança, para que eu seja feliz aqui neste mundo e depois seja feliz o resto da vida com Ele. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não joga ninguém no inferno. Então, gente, vamos viver como filhos amados de Deus, não nos arrastando pela vida. Tá? Então, Deus está presente em cada pessoa. Então, eu tenho que ver Deus nas pessoas. Por isso, gente, que eu não posso julgar as pessoas, eu não posso brigar, ficar de mal com ninguém. Eu tenho que ver Deus nas pessoas, tenho que ver Jesus, né? Se você é batizado, se você foi batizado, você é imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Então esse é o parágrafo 1702. Agora vamos para o 1703. Presta atenção. Dotado de alma espiritual e imortal. Está bem claro aí. Nosso Catecismo da Igreja, parágrafo 1703. Dotado de alma. Alma quer dizer vida. Espiritual e imortal. Olha aí, tem gente falando, até cristão, dizendo que a nossa alma não é imortal. É sim, senhor. O que morre é o corpo. O corpo morre, mas a alma não. A alma fica viva, mesmo depois da morte. Separa do corpo, o corpo vai para a terra, acaba. A alma não. Então, a minha consciência, memória, tudo está na minha alma, não está no meu corpo. Então,
Eu nunca vou acabar. Não, nunca. Eu vou continuar, mesmo depois da minha morte, eu vou continuar vivo. Tá? A pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Gente, isso aí você tinha que grifar. Seria bom você grifar isso no seu catecismo e mostrar isso para todo católico. E até quem não é católico, mas é cristão. Vou repetir. A pessoa humana, homem e mulher, é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Então, Deus quis. Deus não precisa de nós, mas Deus quis criar cada um de nós por amor. Porque nos ama, quer estar em comunhão conosco. E fez todo o resto, tudo foi feito para o homem. Acabei de falar. Está lá no Salmo. Deus entregou, eu esqueci agora qual é o Salmo, que Deus fala bem claro, esse mundo Deus entregou aos filhos de Adão, a cada um de nós. Está lá no Gênesis. Tudo aquilo que o homem deu nome, né, dar nome quer dizer o quê? Pertence, me pertence. Tudo me pertence. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode pegar as coisas de Deus, a natureza, e começar a destruir. Porque isso tudo foi criado para a gente. Para a gente tomar conta e não destruir como a gente está fazendo. A criação foi criada por Deus para cada um de nós, para a gente cuidar. Claro que hoje está tendo um ecologismo também, está colocando a terra hoje como uma deusa. Está errado, claro que está errado. Esse povo lá da Amazônia, lá, até mesmo bispo da Amazônia lá, mandou para o Papa lá uma cruz com uma árvore. Isso é um absurdo. Aí não. Aí você está fazendo da criação um Deus. A Mãe Terra. Que Mãe Terra? Nossa mãe é a Virgem Maria. Tem nada de Mãe Terra. Agora, claro, a Terra, né, o mundo, a criação, Deus criou para a gente cuidar, né, não poluir e fazer tudo aquilo para que a gente viva bem. Claro, mas não adorar. Só podemos adorar a Deus. Então hoje está um ecologismo muito, muito forte hoje. Tem gente trocando Deus por uma árvore. Ah, pelo amor de Deus. Então, a única criatura que Deus quis por si mesmo é o homem e a mulher. Entendeu? Então, nós não podemos ser escravos de nada. Tá? Desde a sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. O que é bem-aventurança? Felicidade eterna. Então, por isso que não pode abortar. Está bem claro. Deus coloca uma alma desde a concepção. E tem gente que diz aí que o feto não é vida. Claro que é vida. Claro que é. Desde o momento da concepção, está lá no Salmo 138. Deus me teceu como a mulher que faz crochê no seio de minha mãe. Está lá no Salmo 138. Como que não é vida? Claro que é vida. Então você não pode mais tocar nessa vida. Pertence a Deus. É imagem e semelhança de Deus. Então, olha como é que o nosso catecismo é maravilhoso. Desde a sua concepção, o homem e a mulher é destinado à bem-aventurança eterna, ou seja, a felicidade em Deus. Nós nascemos, gente, para sermos felizes em Deus. Mas por que a gente não é feliz? Porque nós não buscamos Deus. Aqui é a fonte da felicidade, é Deus. Não é o carro, não é a casa, não são as pessoas. Não. Porque, gente, entenda isso. Por que as pessoas não podem nos saciar? O carro, a casa, os bens, o dinheiro. Por quê? Porque está abaixo de nós. Aquilo que está abaixo de nós não pode nos saciar. Mas Deus está acima de nós. Só aquilo que está acima de nós que pode nos saciar. É aquela música que nós cantamos na igreja. Vem me saciar. Porque eu sei que aqui é o meu lugar. Meu lugar é onde? É na presença de Deus. Então só Ele pode nos saciar plenamente. Somente Ele. Mais ninguém. Então por isso que os prazeres desse mundo são coisas passageiras. Você já percebeu? Tudo aquilo que é do mundo é passageiro. Até mesmo o prazer. Até mesmo o prazer do sexo, que é uma coisa maravilhosa, que todos nós gostamos. Mas você vê que é uma coisa momentânea. Quando você tem aquele prazer ali, pronto, você já se saciou, pronto. Acabou.
é uma coisa finita. Não é uma felicidade plena. Por quê? Porque nada, gente, pode nos saciar a não ser Deus. Nada. Nem as pessoas, nada. Por isso que muita gente está infeliz, está muita gente amargurada, muita gente com depressão, ansiedade. Por quê? Porque está buscando fora. A felicidade fora do Criador, fora de Deus. E sem Deus, gente, a gente não consegue ser feliz. A gente pode ter momentos de felicidade, mas se Deus não está presente, se não está com a bênção, se não tem a bênção de Deus, a felicidade evapora. Entendeu? Então, desde a nossa concepção, Deus coloca ali uma alma que nunca existiu. Por isso que não tem reencarnação. É outra doutrina errada. Se Deus coloca ali uma alma imortal no momento da concepção, ninguém volta mais. Por isso que nós somos únicos perante Deus. Eu sou único. A minha impressão digital diz isso. Não existe dois Fred. Então Deus não repete a sua obra. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Tá? Então cada alma custou o sangue de Cristo. Gente, esse parágrafo 1703 você tinha que grifar. Ele é maravilhoso. Agora vamos para o 1704. A pessoa humana, olha como é que o catecismo está frisando. A pessoa humana participa da luz. Quem é a luz? É Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então se você não estiver enxertado em Cristo, a sua luz está apagada. Se eu apagar essa luz aqui, fica escuro. Participa da luz e da força do Espírito Divino, pelo batismo, pelos sacramentos, pela crisma. Sem ser divino, eu participo, né, por quê? Porque a Santíssima Trindade vai morar dentro de mim, como eu já falei. Pela razão, tá vendo, gente? Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por isso que eu tenho que ter razão. Não basta só a fé. Eu preciso ter a fé e a razão. Porque pela fé eu compreendo quem eu sou perante Deus. É pela razão. Pela fé e pela razão. Não pode ser só a fé e nem só a razão. Os dois têm que caminhar juntos. Tá? Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro de seu verdadeiro bem. Quem é o meu verdadeiro bem? É Deus. Entendeu, gente? Então o meu bem não está naquilo que eu tenho. O que eu tenho, gente, alguém pode tirar de mim. A minha roupa alguém pode tirar de mim. Tudo aqui na minha casa alguém pode tirar de mim. Mas se eu tenho realmente Deus no meu coração... Gente, São Paulo diz isso. Quando eu conheci Deus, tiraram tudo de mim, tiraram a minha roupa, me bateram várias vezes, mas considero tudo isso como lixo, para ganhar Cristo. Para São Paulo o que importava era Jesus, o resto, tudo você pode, né, você pode perder tudo na sua vida. A única coisa que você não pode perder é Deus, é a fé. Lembra que a única vez que Maria ficou desesperada na vida, quando ela perdeu Jesus lá no templo, é a única vez na Bíblia que eu vejo Maria desesperada, quando ela perdeu Jesus. Por 3 dias ela voltou, ficou maluca lá, voltou ela e São José. É a única vez na Bíblia, nem na cruz, quando Jesus estava morrendo, ela não ficou desesperada, ela ficou de pé. Mas ali ela ficou desesperada. Então, para ensinar para mim e para você, a única vez que você tem que ter desespero na sua vida é quando você perder Deus. Aí você tem que ficar desesperado. Isso é o inferno. O que é o inferno? É você perder Deus para sempre. Encontra a sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Então, a nossa vida é uma eterna busca, tá? Do bem, mas muitas vezes a gente busca fora de Deus. A gente busca felicidade fora de Deus e isso não nos sacia, como eu já acabei de explicar. Porque a única verdade, o único bem é Deus, é Jesus Cristo. Esse é o parágrafo 1704. O 1705 diz assim:
em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência. Acabei de falar, o que o catecismo está dizendo. Em virtude da sua alma, olha só, então na nossa alma está tudo isso. E de seus poderes espirituais de inteligência, vontade, tá vendo? Então a nossa inteligência, a nossa vontade está na nossa alma, não está no nosso corpo. Por isso que quando a gente morre, isso tudo continua. A nossa consciência, não é? Tudo está na nossa alma, não é no nosso corpo. Tá? Olha que coisa bonita. O homem e a mulher é dotado de liberdade. A única coisa que Deus não toca no ser humano é a nossa liberdade. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Deus me ama. Deus vai fazer de tudo para me levar para o céu. Mas eu só vou para o céu se eu quiser. Por isso que Deus não joga ninguém no inferno. A pessoa que se coloca lá. E também, Deus também, Ele quer que todo mundo vá para o céu. Mas quem decide não é Deus e nem o diabo, sou eu. A decisão é minha, a vida é minha. Eu faço dela o que realmente. Você faz o que você quer. E depois você vai acertar suas contas lá com Deus quando você morrer. Então a única coisa que Deus não toca é na nossa liberdade. Ah, mas Deus não é onisciente? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sabe aquilo que eu vou escolher. Porque Deus é onisciente. Mas Ele não amarra. Por isso que não existe destino. Não existe destino. Por quê? Porque eu tenho liberdade de escolha. Se eu não quiser Deus, Deus vai respeitar isso até o último momento. Deus não vai me obrigar a querer. Não. Porque Deus quer ser amado, mas não na marra. Jesus, gente, Ele quer muito ser amado. Porque nós somos para Jesus o nosso primeiro amor. Agora, Ele não quer que a gente o ame na marra. Não. Você quer ser amado na marra? Eu não quero. Ninguém quer ser amado por obrigação. A pior coisa que existe, gente, é você ser amado por obrigação. Você é obrigado a me amar. Por isso que o casamento muitas vezes pode ser nulo. O padre pergunta, é de livre, espontânea vontade? Você não está aqui enganado? Você não está aqui obrigado? Ninguém pode ser amado na marra. Seu casamento vai ser nulo. Com Deus é a mesma coisa. Então Deus vai nos respeitar a decisão que eu escolher. Tá? Então, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Acabei de falar. Então, o que me faz imagem e semelhança de Deus é a minha alma e a minha liberdade. A minha inteligência, consciência, memória. Por isso que isso tudo, essas faculdades, eu não vejo. Por isso está na minha alma. Esse é o parágrafo 1705. Agora 1706. Por sua razão, de novo, tá vendo? Razão, o homem, o ser humano, conhece a voz de Deus, é a consciência. O que é a voz de Deus? É a nossa consciência. Que o instiga a fazer o bem e evitar o mal. Gente, isso aí não precisa ser católico para saber. Não precisa ser católico para saber que eu não posso fazer o mal para ninguém. Isso aí, gente, é natural, isso é da natureza do ser humano. Fazer o bem, evitar o mal. Eu não posso chegar aqui, eu posso dar um soco aqui no ar. Aqui, eu posso dar vários socos aqui. Eu não posso acertar ninguém. Eu tenho liberdade para dar um soco aqui agora, no ar. Mas eu não posso acertar ninguém. Aí já não é liberdade, aí já é libertinagem. Aí eu estou abusando da minha liberdade. Então eu sou livre até um certo ponto. A minha liberdade, ela não quer dizer que eu posso fazer de tudo. Por isso que São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso que eu tenho que ter discernimento, que é um dom do Espírito Santo. Ok? Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. Então o que vai reger a minha vida? O amor a Deus e amor ao próximo. E como é que chama isso? Mandamento. Por isso que a moral católica é baseada nos mandamentos.
Os 3 primeiros se referem a Deus e os do 4 ao 10º se referem ao próximo. Entendeu? Então, é amar a Deus e amar o próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Então, como é que eu sei que eu vivo uma vida digna? Se eu vivo de acordo com a moral. Por isso que tudo aquilo que é imoral é pecado. Por isso que é chamado de imoralidade. Tudo aquilo que é imoral é pecado. Porque é contra a lei de Deus, é contra a natureza. Então todo pecado é chamado de o quê? Imoralidade. Tá? Por quê? Porque rompe com a moral. Ok? Esse é o parágrafo 1706. Agora 1707. Presta atenção. Instigado pelo maligno, o demônio, tá vendo, gente? Então, o demônio ele nos tenta, tá? O demônio ele não é onisciente, ele não lê o nosso pensamento, mas de acordo com aquilo que a gente vive, ele pode instigar, porque ele tem muito mais poder do que nós, que ele é um anjo. Então, vendo as nossas ações, ele nos instiga, tá? Instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem e a mulher abusou da própria liberdade. Isso aí chama-se pecado original. Gênesis capítulo 3. Então, o que é o pecado original? O abuso da liberdade. Deus falou, não toque nessa árvore que no dia que você tocar você vai morrer. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, não quiseram seguir a Deus, seguiram o demônio. Aí trouxe toda, essa desordem para a humanidade, de uma forma geral. Sucumbiu à tentação e praticou o mal. Então, aí o mal entrou no mundo. Por isso que São Paulo fala uma coisa lá importantíssima, lá em Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu faço o mal que eu não quero. Então, muitas vezes, a gente faz o mal mesmo sem querer. A gente briga com a pessoa, a gente faz coisas porque não é que a gente quer fazer, é o mal, né, é o pecado original que está em nós. Por isso que aí a nossa, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para a nossa consciência. Isso aí acontece muito comigo. Toda vez que eu cometo um pecado ou que eu faço um mal, a minha consciência me acusa. A minha consciência me acusa. Por isso a importância da confissão. A confissão vai lavar tudo isso. Tá? Conserva o desejo do bem, mas a sua natureza, a natureza humana, traz a ferida do pecado original. Acabei de falar. É o que a igreja chama de concupiscência, tendência ao mal, que eu já expliquei. Tornou-se, aí, tá vendo? O homem tornou-se inclinado para o mal. Acabei de falar. E sujeito ao erro. Por que às vezes a gente erra sem querer errar? Ah, não, hoje eu levantei, hoje eu não vou errar, hoje eu vou viver a minha vida certinho, a gente vai cair naquele mesmo pecado. Por quê? Não é que a gente quer cometer aquele pecado, não. É a tendência, é o que eu acabei de explicar, é o que o catecismo está dizendo. É a nossa inclinação ao mal que está sujeita ao erro. Por isso que a gente precisa da graça de Deus. Então, se eu não tenho a graça de Deus para me arrepender, para pedir perdão, e eu fico naquele pecado ali, aí eu posso me perder, aí vira vício. Entendeu? Aí eu erro uma vez, continuo no erro, perseverando naquele erro ali, se torna vício, se torna pecado. E o salário do pecado é a morte espiritual, a morte da alma. É onde que muita gente acaba indo para o inferno. O homem e a mulher está dividido em si mesmo, o bem e o mal. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. É o que nós vivemos. É uma luta. A vida é uma luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. O catecismo, gente, isso é. Por isso que o Padre Léo tem uma pregação muito boa sobre isso, né? A gente não precisa buscar em lugar nenhum
né, nesses lugares aí, para poder alemão, eu tenho que ler. Aqui já está falando que nós somos. Nosso retrato está aqui. Essa luta que nós temos dia a dia contra nós mesmos. Por isso que a gente não pode apontar o dedo para o outro. Por que a gente não pode julgar o outro? Porque nós também temos nossos erros, a nossa luta diária contra o mal. Eu falo por mim. Às vezes eu rezo, eu vou dormir, eu rezo, eu falo, não, amanhã vai ser diferente. Eu acordo e caio no mesmo pecado. Então, gente, não é que a gente quer. Por isso, a gente não pode ficar caído. Você pode cair 1000 vezes, mas você tem que levantar. Peça a Deus para te dar a graça de não permanecer no erro, não permanecer no pecado, no buraco. Entendeu? Gente, o catecismo é maravilhoso. Agora, parágrafo 1708. Por sua paixão, agora entra Jesus. Tá? Cristo livrou-nos de Satanás, tá vendo, gente? E do pecado. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu não posso mais viver no vício, no erro, como eu já falei. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Por isso que nós temos o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Gente, o que nos faz vencer e lutar contra o pecado e vencer o pecado? É o Espírito Santo que mora dentro de nós. A sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Olha que coisa forte. Por isso que São Paulo diz lá na carta aos Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. O meu pecado não tem mais jeito, não tem perdão. Claro que tem. O meu pecado e o seu custou o sangue de Cristo na cruz. Nada, gente, se compara ao sangue de Cristo. Eu fiz um vídeo já sobre isso. Tá? Nada. Nenhum pecado. Por isso, gente, que não existe pecado que não possa ser perdoado, se você tiver arrependido. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, que é você não querer se converter. Mas se você se realmente pedir perdão, Deus vai te perdoar. Último parágrafo de hoje, gente, 1709. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Pelo batismo. Pelo batismo eu me torno filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, membro da igreja. Esta adoção, acabei de falar, tá vendo? Pelo batismo, Deus me adota como filho. Porque o único filho de Deus é Jesus Cristo. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Então, ser cristão é isso, ser imitador de Jesus Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Com a graça de Cristo, eu tenho a condição de praticar o bem. Quantos santos fizeram tanto bem para a humanidade? É só você ver a vida deles. Tá? Em união com o seu Salvador, mas para você fazer, você tem que estar unido a Cristo. O discípulo alcança a perfeição da caridade, tá? Caridade quer dizer amor. A santidade. Então todos nós podemos buscar a santidade se a gente estiver unido ao nosso Salvador, a Jesus Cristo. Amadurecido na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Aqui é só o começo. Aqui é o começo, mas não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aqui de passagem. Já estamos aí encerrando, então eu quero encerrar dizendo isso, gente. Isso aqui é uma passagem. Nós não temos aqui, isso aqui não é a nossa morada permanente, a nossa eternidade. A nossa eternidade é depois da morte. A vida é depois da morte. Então, que nós possamos viver esta vida em Deus, buscando agradar a Deus, vivendo aquilo que Deus quer para cada um de nós, tá? No amor a Deus, no amor ao próximo, vivendo a lei de Deus, a moral, os 10 mandamentos, para que depois a gente tenha a recompensa. Que a gente possa fazer como São Paulo, que sofreu tanto por Cristo, mas ele fala lá no final: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora vou esperar o prêmio,
que Deus vai me dar, não só a mim, mas todos aqueles que o amam e que seguem, né, Jesus Cristo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Paramos no parágrafo 1709. O 1710 até 1715 é resumo. Eu não vou ler para não ficar cansativo, mas você que tem um catecismo em casa, leia, para você aprofundar. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Na próxima aula nós vamos para o parágrafo 1716, que diz assim: nossa vocação à bem-aventurança. O que quer dizer bem-aventurança? Felicidade. Todos nós queremos ser felizes, não é? Como buscar esta felicidade? Vamos ver na próxima aula. Estivemos e permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.